Graça e paz, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Vânia Marques e eu estou aqui hoje para dividir algo que Deus tem me dado, né? E falar um pouquinho para vocês sobre isso, que é o tempo. Então, eu queria ler com vocês Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, que ele diz que tudo tem o seu tempo determinado. E é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Então, primeiro eu quero dizer que se aquilo que você busca, né, e é um propósito de Deus que ainda não chegou, está chegando, porque tem o tempo, né? E Deus, ele vai dar no dia certo, na hora certa, que é para a alegria entrar, né, no seu coração. E se não for da vontade de Deus, vamos orar mais, né? Para Deus mostrar a vontade dele, né? Porque quando é da vontade dele, tudo aquilo que Deus prepara é maravilhoso, traz alegria, traz paz para o nosso coração, né? E na Bíblia está escrito que quando a gente tem alegria no coração, né? O nosso rosto muda, né? Ele fica mais bonito, ele transmite alegria e as pessoas notam, né, em nós, né? Então, esses propósitos de Deus na nossa vida, ele já existe desde que a gente está no ventre da nossa mãe, né? E quando nós estamos lá, o Senhor já tem os propósitos deles na nossa vida. Mas existe a nossa vontade também, né? Que o Senhor, ele nos dá livre-arbítrio. Então, muitas vezes nos frustramos, né? Nos entristecemos tanto e às vezes culpamos a Deus, mas é que nós não fomos segundo a vontade de Deus. A gente não fez, não buscou, né? Aquilo, a confirmação do Senhor, né? Para vários aspectos da nossa vida. Então, o que eu quero dizer é que Deus tem sim um propósito na sua vida, mas ele também tem o tempo determinado. E creia, né? O tempo de Deus, ele não é o nosso, mas também não é algo assim que demore tanto, né? Que a gente imagina, porque nosso tempo aqui na Terra, ele é limitado, né? A gente sabe o dia que nasceu, porque está documentado, mas não sabe o dia que vai morrer. E se a gente estiver diante do Senhor, buscando a direção dele, né? Esses propósitos de Deus, eles vão ser feitos na nossa vida. Porque ele não muda o propósito dele. Somos nós que mudamos o propósito dele na nossa vida. Então, para a gente ser feliz, isso que a gente busca, essa alegria, essa satisfação, só está naquilo que ele tem preparado para nós. Se o que a gente está buscando não é aquilo que ele tem preparado para nós não vamos ser felizes. Me desculpa, minhas irmãs, mas aí só perdemos nosso tempo, que é precioso, né? Porque o tempo, ele vale muito. O tempo, ele vale mais que dinheiro. Porque o tempo, o dinheiro, se ele acabar, você vai trabalhar mais, você corre atrás e consegue. O tempo não volta, nem um segundo. E aí, quando ele não volta, nada do que passou, a gente pode fazer de novo, né? Porque aí aquele dia, aquela hora, aquele momento passou e você deixou para trás. Muita coisa valiosa, né? Como visitar alguém que te ama, conversar com alguém que precisa de uma palavra, né? Pedir perdão para aquela pessoa que às vezes a gente está até esquecido aquilo na nossa mente, né? Mas ficou no ar e a pessoa não esqueceu, né? E aquela pessoa pode morrer, né? E você não conseguir, né? Pedir esse perdão. Então, tem coisas na vida que às vezes não vale a pena a gente, sabe, levar por mal e a gente ficar remoendo aquilo. Não, irmãos, deixa tudo na mão do Senhor, né? Que Ele sabe, né, os caminhos que deve ser tomado. Então, assim, nesse dia aqui eu quero falar para vocês, sabe, que não percam tempo não, com nada. E quando alguém te procurar, se tiver louça para lavar, roupa para lavar, deixa lá um pouquinho, você faz mais tarde, dorme mais tarde, mas vai lá, conversa com a pessoa, sabe? Vai lá, a pessoa precisa de um favor seu, faça, né? Porque é tão gratificante, né? E eu acredito que alegra o coração de Deus quando a gente se nega, né, a si mesmo
e às vezes deixa de fazer algo para nós, para poder ajudar alguém. E aí, se alegra o coração de Deus, eu creio que vai alegrar seu coração também, né? E não se esqueça que a vida ela passa muito rápido, né? E a gente, uns morrem tão cedo, outros com 100 anos, outros com 80, uns com 50, a gente não sabe, né? E também é isso, não deixa aquilo que vier do seu coração, né? De você fazer, de você ir, faça, né? E nunca perca um momento de estar com Deus, né? Por um momento de estar no mundo fazendo qualquer outra coisa, né? Às vezes a gente, né, quer agradar as pessoas e desagrada a Deus, né? Então, é muito melhor, né? Estar com o Senhor. E aí, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Peça sempre a direção dele, porque o que é dele tá lá, te esperando. Você não tem que correr atrás, tá lá parado. Você pode ter certeza que você vai encontrar. Mas o que não for do propósito dele, você vai correr, vai se cansar, vai passar dias, vai passar anos e você não vai chegar lá. E se um dia você chegar lá, vai ser só sofrimento, que quando você chegar lá, você vai ver que nada daquilo que você esperava. Então se alegre, né, com aquilo que Deus tem para você, né? Que o seu tempo ele seja algo tão precioso que não é qualquer um que pode levar o seu tempo, né? Que ele esteja sempre sob a direção de Deus e nunca deixe de fazer, né, aquilo que Deus te pediu, né? Que hoje eu vi um post assim que tinha a boca de um grande peixe, né? E o Jonas ali dentro, né? E aí falava assim que o Jonas não quis ir, né? Mas Deus mandou o Uber, acho que foi o pastor Felipe que postou, né? E então assim, tem coisas que Deus até força assim, porque fala, sou eu que estou mandando, é para você fazer, mas às vezes é demorado, às vezes requer muito do seu tempo, e esse seu tempo que você tinha preparado para fazer outras coisas, mas creia, que aí quando você faz a vontade de Deus, você é recompensada. É muito amor de Deus para com você. Imagine que Deus se importa com você. Imagine que Deus está te vendo. Imagina que Deus ouve tudo aquilo que você fala, ou aquilo que você não fala, você só sente. Imagina que Deus colhe as suas lágrimas, né? Que Ele é o verdadeiro amigo, né? É Ele. Então, o que eu queria falar para vocês é isso, sobre o seu tempo, que é muito precioso. Você é muito preciosa para o Senhor. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Ele te conhece lá desde o ventre da sua mãe. Então, imagina o valor que você tem, né? Então, imagina como o seu tempo é precioso. Então, não perca ele em coisas banais, porque não vale a pena, porque nada a gente pode voltar atrás. E creia que todos os propósitos de Deus são maravilhosos para a nossa vida, ainda que naquele primeiro momento você fala, não, mas não é isso que eu quero. Mas se o Senhor tem aquilo preparado para você, é isso que vai te fazer feliz. E o nosso propósito aqui é só servir a Deus para morar no céu, que lá sim a nossa vida é eterna. Lá sim a nossa vida vai ser uma bênção, sem dor, sem lágrima. Aqui não, aqui é passageira. Então que esse tempo que temos aqui, possamos viver da melhor forma possível, né, com o Senhor. Amém? Que todas possam ser abençoadas, que Deus abençoe a cada uma, em nome de Jesus. Amém.